Bem-vindos ao primeiro podcast do Lima Maia. Estamos muito felizes com essa iniciativa e se fosse você? Gente, a ideia é trazer para vocês clareza, trazer para vocês tranquilidade, trazer para vocês esclarecimento sobre os temas que a gente tem o maior prazer de trabalhar lá no escritório, né, que são os trabalhos voltados para o planejamento patrimonial e sucessório, né? E hoje a gente vai iniciar isso com uma apresentação nossa de Aline Lima, que é a minha sócia, está aqui comigo agora. E a gente vai trazer para vocês a nossa história de como começou o escritório, para vocês conhecerem um pouco da gente e poder se conectar com os nossos casos, entendendo o propósito do nosso escritório. Então, Aline, seja bem-vinda. Obrigada. E conte-nos a sua história, né, enquanto profissional, para que a gente pudesse unir as nossas forças e fazer com que o Lima Maia surgisse no mercado. Claro, obrigada pela apresentação. Eu sou Aline Lima, sou advogada há mais de 20 anos. Nossa formatura foi em janeiro de 2024. 2004. Janeiro de 2004. E eu e Kiara estudamos juntos na faculdade, nos conhecemos desde a época da escola, então a nossa história sempre esteve muito conectada. Mas a gente vai se ater ao recorte profissional. Então, no dia do vestibular nos encontramos, fomos aprovados no mesmo vestibular e na mesma sala de faculdade. E lá nos encontramos. E uma cadeira que nos uniu muito na época, na faculdade, foi Direito Empresarial. O nosso professor era Clávio Valença e eu amei as aulas de Direito Empresarial. Ali eu achei qual era o meu grande nicho profissional, o que brilhava meus olhos, o que me fazia estudar incessantemente sem nenhum tipo de preguiça. E em um determinado momento eu resolvi prometer ao meu pai que eu seria a melhor aluna da faculdade e queria tirar 10 em todas as provas. E eu obriguei Kiara a fazer o mesmo, porque... Verdade. Porque a gente estudava junto. A promessa era sua, mas eu fui junto, né? Foi junto. Tá tudo certo. E foi aí que começou a nossa trajetória com o direito empresarial. E é curioso porque até hoje, até pessoas que se desconectaram da gente me reconhecem como uma boa profissional da área de direito empresarial. Mas então, da faculdade eu virei sócia de Clávio Valença. Trabalhei com ele 16 anos no escritório, que tomou uma grande proporção. Tivemos sedes em todo o Nordeste. Cuidamos de 40 mil processos, de 350, mais ou menos, 300 e 350 colaboradores, junto com outros sócios, por óbvio. E, nesse contexto, eu trouxe Kiara para estagiar, voltando, né, antes de eu ser sócia, para esse contexto do escritório da gente, do Valença. E aí, a nossa trajetória, depois de estudante, enquanto profissional, também seguiu junto. E trabalhávamos juntos com empresas de seguradoras, com título de capitalização e outras demandas de outros clientes que não se enquadravam nesse perfil. Apesar de ter um cunho voltado para o direito securitário, o escritório, que era o carro-chefe na época, mas sempre trabalhou com o direito empresarial, né, Aline? Sempre teve esse recorte no escritório, né? Porque sempre foi muito voltado para as empresas, né? Sempre foi voltado para empresas. E tivemos empresas como shoppings, tivemos importadoras de hardware da China, de uma empresa originariamente da Europa, que a gente abriu a filial no Brasil. E todas as vezes que chegava esse recorte de direito empresarial, eu estava envolvida, porque realmente era uma matéria que eu gostava de tratar. E quando o Valença encerrou as atividades no Nordeste, por escolha nossa dos sócios, alguns desses clientes quiseram ficar comigo. E aí eu montei um escritório sozinha e continuei prestando serviço para esses clientes. Um recentemente fechou o Brasil, está investindo no México, mas ficou comigo até o Lima Maia, até 2024. Verdade. E assim, segui minha vida profissional, sempre focando em direito empresarial. Só que veio a pandemia. Nessa altura da pandemia, eu estava em outro escritório,
um grande escritório de Recife também. Lá eu fazia direito empresarial, mas eu também fazia direito de família e sucessão. E eu tive uma trombose e perdi a visão do olho esquerdo. E isso me fez repensar na estrutura de vida que eu queria. O que é que eu queria para mim, para minha família e para os meus clientes. E sempre com muita fé, né? Eu tenho uma formação religiosa muito forte. Eu rezava e pedia que viesse a iluminação divina para que eu achasse o meu propósito. Nesse caminhar, já com um olho só, com 2 filhos, eu resolvi uma vida mais tranquila. Eu disse, eu vou para um jurídico interno. Eu já tinha tido escritório grande, escritório pequeno, já tinha dado aula na universidade, já tinha dado cursos de prática jurídica, porque eu gosto muito de ensinar. E, inclusive, esse é um Exato. ponto. Isso que eu ia falar, é um viés muito forte, né, para você. Você tem esse dom de ensinar. Inclusive, nessa época que a gente estudava para as provas de direito empresarial, eu sou muito grata pela sua disponibilidade de me ajudar naquele momento, que era maravilhoso. Além de estar com você, né, entender um pouco mais da matéria. E aí, resolvi entrar numa empresa, no jurídico interno. E aí, eu fiz uma seleção para uma grande construtora daqui. E fui selecionada. Então, eu deixei de advogar de forma autônoma e passei a integrar o jurídico interno dessa construtora. Lá foi muito valioso, assim, eu aprendi muito sobre direito imobiliário, eu tratava de muitos contratos empresariais e tive acesso a contratos que agregaram muito ao que a gente faz hoje no nosso escritório. Só que ainda existia uma inquietude, porque o propósito que eu ia levar para o mundo com o meu estudo e com o que eu tanto fiz durante minha vida profissional, desde a época acadêmica, porque eu nunca fui só um estagiário, eu sempre tentei fazer mais do que o necessário. Não tentou não, amiga, você sempre fez, viu? Eu preciso fazer esse recorte. Sempre foi muito, muito dedicada. Gosto muito de estudar, né? Eu tenho realmente muito prazer em estudar e em ensinar. E aí eu também estudava muito porque eu tinha tu, né? Pra estar do meu lado, aí me estimulava, porque eu estudava e ensinava, e isso fazia com que eu aprendesse mais. E aí na construtora, eu estava bem. Eu tive uma projeção razoavelmente rápida, apesar do pouco tempo. Eu passei um pouco menos de 3 anos lá. O que pôde ser feito para eu crescer na empresa foi feito. Mas eu já tinha 44 anos. Eu sentia que eu devia mais à sociedade do que eu estava dando naquele momento. E aí Kiara veio com a inquietude dela, que eu vou deixar ela contar. E contratamos uma mentora chamada Raquel Pérez, a quem a gente deve também o Lime Maia e o podcast, porque ela é a nossa orientadora. Verdade. E ela deu uma devolutiva a mim que fez eu sair do canto. Ela mostrou o quanto eu poderia fazer mais. E eu, a partir daí, comecei a organizar a transição da empresa para a advogada que me substituiria. E veio Kiara, que vai contar a história dela e linkar com a minha agora. E me deu o norte que eu precisava. Ela resgatou a empresária, né, que estava dentro de você. Porque além de trabalhar para empresários, você tem esse viés também, né, da empresária do direito. Inclusive eu fiz, né, MBA de gestão de negócios, eu fiz pós-graduação em direito empresarial, eu tracei uma estratégia para ser empreendedora. Eu nunca cogitei a possibilidade de ser servidora pública. Eu realmente entendi que a minha missão era ser advogada. Verdade. E passeou pela Europa também, né? Traga aí também um pouco desse seu tempo, né? Porque apesar de não ser uma matéria da área empresarial, a gente recebe clientes no escritório que traz, né, um ganho dessa tua época, né? Durante o Valência, enquanto eu era sócia de Clávio e de Amanda e de Juliana, apareceu uma oportunidade para fazer um mestrado na Complutense de Madrid. E eu viajei para fazer um mestrado em Direito Ambiental. Por quê? Direito Ambiental, né? Tem a ver com o direito empresarial, mas é muito específico, né? Uma área do direito que linka com as empresas. Mas eu pensei, eu vou investir meu tempo e meu dinheiro em algo que traga um benefício. E não existia cursos de direito ambiental profissional, mestrado em direito ambiental profissional à época, aqui no Brasil. E aí eu resolvi ir para a Espanha, até porque eu aprimoraria meu espanhol.
E chegando lá, né, quando eu vi que eu só tinha 10 horas de aula por semana, eu achei pouco e resolvi fazer outro mestrado ao mesmo tempo. E aí eu fiz Direito Ambiental e Eficiência Energética para nichar o direito ambiental. É porque era uma tentativa de trazer também para a parte de ensino, né, nessa época, me corrija se eu estiver errada, mas voltado para a prática, né? Você queria uma coisa que realmente fizesse diferença, né? Fizesse a diferença. A proposta do mestrado era um mestrado profissional, não era para ser professora de universidade, era para realmente saber como funcionava na prática o direito ambiental e as formas de energia alternativa que trariam ganhos climáticos e energéticos para aplicar na vida dos empresários. Era algo prático mesmo que eu pensava. Só que eu sempre gostei muito de ensinar, então isso também me serviria para dar aula de prática jurídica para futuros advogados. Perfeito. E foi com base nisso que realmente eu fiz essa escolha do direito ambiental e da eficiência energética e na Complutense de Madrid para voltar com o espanhol. Perfeito. Foi uma estratégia montada mesmo para agregar ao meu currículo. Perfeito. Vocês estão vendo, né? Como ela tem capacidade para multidisciplinas, né? Passeou pelo direito societário, passeou pelo direito securitário, imobiliário, ambiental. Então, a gente está muito bem servido no Lima e Maia com essa minha sócia maravilhosa. Agora conte a sua história, que também não fica muito atrás. Então, vamos lá. Gente, prazer, eu sou Kiara Maia, né? E durante muito tempo as pessoas me conheciam como Kiara Morim, né? Porque é o meu primeiro sobrenome, é o sobrenome da minha mãe. Meu pai sempre me pedia, por que você não bota Kiara Maia, Kiara Maia? E eu achava que a pegada era Kiara Morim, porque desde sempre, na chamada da escola, eu era Kiara Morim. Até que quando a gente planejou o escritório, eu virei Kiara Maia e, assim, estou muito feliz por estar junto com a Aline no Lima e Maia. E a minha história, né, assim, também iniciou com estágios na área. Na verdade, eu não achava que eu ia ser advogada, né? Eu entrei na faculdade jurando que eu ia ser juíza. Mas eu não tenho perfil nenhum para ser juíza, porque imparcialidade não é a minha praia. Eu realmente estou um partido, vou lá, defendo com unhas e dentes o que eu acredito, e é assim que a gente faz no escritório. Então, tentei de todas as formas estudar para concurso, e a Aline ficava no meu pé. Você tem que estagiar, você tem a Aline, eu não tenho que estagiar na área, eu não vou ser advogada, você tem o perfil. E eu costumo dizer que eu tenho duas mães, né, assim, eu sou muito grata a quem eu sou hoje pela minha mãe, minha genitora, porque foi minha incentivadora desde sempre aos estudos, a me posicionar como uma pessoa do bem, honesta, né, enfim, fora todo o legado que meu pai trouxe também com relação a isso, mas a Aline foi realmente a pessoa que me resgatou para o profissional. E, como ela falou, eu fui estagiar lá no escritório, porque ela disse, a sua entrevista já está agendada, então você tem que ir. Eu disse, tá bom, eu vou. E lá eu fiquei, né? Fiquei, Clávio era nosso professor, eu estudava com ela, era maravilhoso estagiar no Valença, sou muito grata por tudo que eu vivi no Valença. Eu costumo dizer que tudo que eu vivi no Valença foi tudo que eu quis para ser uma gestora, para ser uma advogada no escritório de advocacia, porque todo o ensinamento que eu pude ter foi lá, né? Eu trabalhei em outro escritório, né? Eu advoguei em outro escritório depois do Valença, mas também sou muito grata por todo o aprendizado, mas o Valença realmente foi a minha escola. E lá eu fui estagiária, advogada e coordenadora. Eu não cheguei a ser sócia, mas coordenei a filial de João Pessoa, né? Costumo dizer que também foram 9 meses, o tempo de um parto, mas o suficiente para uma bagagem boa, né, de entender como funciona o escritório, porque eu ainda não sabia, mas eu já tinha esse viés também da empresária, né? Me achava muito operacional, mas acho que faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução. E depois do Valença, eu passei por esse outro grande escritório, que tinha uma filial aqui, para ter coragem
de abrir o meu próprio escritório, junto com outras 2 sócias, que na época não eram advogadas, eram estagiárias, mas nós todas tivemos a vontade de que desse certo, e deu certo no tempo em que teve que dar, né, que foram 10 anos, não é pouco tempo, né, não são poucos anos, e eu tive muitos aprendizados pessoais e profissionais nesse período em que estive no ADL, né? Lá eu tive mais vivência da parte de família e de sucessões. Mais vivência não, total vivência, né? Assim, todos os tipos de causa de família e sucessão. É porque nos outros não era área. Não tinha, mas assim, a gente acabava lidando um pouco com a família, né? Quando a gente estava trabalhando com a parte de direito de securitário, e haviam questões que envolviam a família. Então, você acabava entrando um pouco na matéria, mas assim, muito por alto. Realmente, a vivência veio no ADL. E eram muitos causos de família, né? Mas é o que traz a bagagem para a gente, a vivência, né? Realmente, para seguir e entender o caminhar para a próxima fase. Para a próxima fase. Inclusive, na época do ADL, Kiara era advogada da minha família inteira. É verdade. Todo mundo que tinha problema, direito de família e sucessão, a advogada era Kiara, porque a essa altura a gente não trabalhava juntas. Não, exato. Mas todas as parcerias e as indicações que eram possíveis, ela era sempre o primeiro nome. É verdade. E aí todos viraram clientes dela. Inclusive, na época, o escritório também tinha uma parte voltada para correspondência, e você também me indicou, né, para alguns clientes que não iam ficar, exato, não iam ficar mais com o Valença na época, porque teve uma auditoria e tal. E aí, Kiara, tu queres? Quero. E aí a gente vai crescendo no escritório, fazendo o que a gente gosta, que é trabalhar com amor, né, se dedicando aos clientes, seja lá em que área for, a gente se dedica muito ao que a gente faz, né? Tem muita responsabilidade com o trabalho. E verdade, eu era a super indicada da família. E depois daí do ADL, na verdade, durante o ADL, já estava gerando essa inquietude minha de não ficar só nesse movimento do escritório enquanto processo, né, tá ali voltada só para aquele movimento operacional e tal, apesar de ter um escritório, mas muito debruçada sobre os processos mesmo, né, a litigância da advocacia. E veio na pandemia, veio na pandemia para mim um chamado de um curso, uma jornada, não foi nem um curso primeiro, foi a jornada, tratando sobre holding familiar. E era uma coisa muito nova, pelo menos para mim, eu nunca tinha ouvido falar, a não ser em holding empresarial, que aí a gente já tinha visto em aula e tal, mas holding familiar, eu disse, que danado é isso, né? Participei dessa jornada, porque era um assunto que me chamou a atenção pelo fato de oferecer a possibilidade de você trabalhar fora do judiciário. E eu disse, meu Deus, isso deve ser a maravilha do universo, porque é a 8ª maravilha mesmo, né? Porque o processo traz todo aquele desgaste e tal, e você evitar isso aí já... É desgaste pra parte e é desgaste pro advogado. Muitos anos de litigância, né? Exato, porque a parte pensa que a gente não se envolve, né? Assim, o meu processo é o meu processo. Os advogados têm muitos processos, eles não estão nem aí para o meu. Não é assim, minha gente. Não é assim. Advogado sério tem responsabilidade com o seu processo. Agora, é verdade que a gente não só tem o seu processo, então, né? É importante você entender que evitar esse movimento do processo em si traz um ganho para todo mundo. Inclusive porque é um barco à deriva, né? O que vai acontecer no fim, ninguém sabe. A insegurança jurídica existe de fato, né? Exato. Hoje em dia a gente já tem algumas matérias que estão simuladas, mas até decisões
que são fixadas no tribunal, de repente elas são revisadas. Muda, né? da noite pro Da dia, noite e pro a dia. gente, se tiver ruim, fica bom pra gente, se tiver bom, ficar ruim, e a gente não tem como comandar isso, e o cliente não vai entender, na maioria das vezes. Né? Porque nós somos instrumento, né? Não somos o fim, nós somos o meio, e nos dedicamos, damos o nosso melhor, mas quem decide é o juiz. Quem tem a caneta, no final das contas, é o juiz. Eu acho que era por isso que eu queria ser juíza. Mas, enfim, não ia dar muito certo mesmo, não. Voltando à questão, durante a pandemia teve esse curso e eu me encantei e fiquei louca querendo fazer esse curso. Comprei o curso e comecei a ver, né, assistir as matérias, e na minha cabeça, empresarial não era a minha praia, né? Eu disse, meu Deus, empresarial é a Aline, não sou eu. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha, eu vou ter que ter mais pessoas para me ajudar. Tentei implementar no escritório, no ADL na época, e a gente não conseguiu, porque eu acho que o propósito realmente não era lá. Mas continuei estudando, fui estudando tal. Nesse meio tempo, meu pai faleceu da Covid, né, das consequências da Covid, e foi um baque grande, né? Foi um baque grande para mim, porque eu falei que a minha mãe sempre foi minha maior incentivadora nessa parte dos estudos, mas meu pai, ele sempre me direcionou muito, ele sempre foi o meu porto seguro, né, assim, em relação a, tá dando errado, vem por aqui, minha filha, recalcula a rota. E eu me vi sem chão. Naquele momento eu realmente me vi sem chão. E ninguém esperava que isso fosse acontecer, porque teu pai era super saudável, né? Exato. Eu me lembro ele subindo 3 lances de escada mais rápido do que a gente. Não, menina, eu dizia, pai, eu tô cansado só de olhar pra tu. E ele ficava rindo, né? Dizia, eu não troco de jeito nenhum meus 70 anos. Ele morreu com 71. Eu não troco meus 70 anos pelos teus 40 e poucos. E eu dizia, tá bom. É isso, ele era muito saudável, ele foi internado e o escritório dele era em casa e ele deixou a canetinha, né, eu costumo dizer isso, porque gravou muito na minha mente, porque quando eu voltei para ajeitar as coisas dele com meu irmão, o escritório estava do jeito que ele deixou e a caneta estava lá, como quem diz assim, daqui a pouco eu volto, né, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então a gente vai falar sobre isso, que é o planejamento. Então, já se liga, tá? Porque não é fácil, não. Não é fácil para quem fica, né? Porque para quem foi, a gente tem que fazer o bem aqui nessa terra, né? Mas para quem fica, é mais complicado. Porque, assim, eu tive que tomar pé de todas as coisas dele, que eu não sabia de nada, que ele era altamente centralizador. E ele era empresário, né, empresário, Ele era empresário. Tinha CNPJs, tinha operações, tinham vendas feitas. Super desafiador, super. Porque tinha o lance pessoal, né, assim, eu realmente costumo dizer que eu meio que fui meio Zeca Pagodinho aí, durante um ano eu não consegui administrar muito bem, mas com muita fé em Deus, né, nunca desistir não era uma possibilidade. Né? E eu tive muito apoio, assim, né, na época de Aline, né? Até as meninas também, as minhas ex-sócias foram importantes nesse momento. Nesse mesmo ano eu perdi um bebê também, né? 2020 foi bem desafiador, mas quando a gente quer, a gente faz, né? A gente faz acontecer. E tem um momento do luto, você tem que superar, e foi superado, né? E foi aí que veio esse movimento de, Aline, vamos fazer uma parceria com essa parte de holding, porque eu estou estudando aqui, eu vejo que você é a pessoa da parte empresarial, eu acho que você pode me ajudar. Não consegui implementar no escritório. Nesse período, o escritório já estava também se desfazendo, a sociedade. Eu fiquei um tempo, acho que cerca de 1 ano como parceira, mas foi quando a gente decidiu que ia, né, trabalhar sobre isso, mas na verdade chegou um sinal de Deus, né? Um sinal na de sua Deus. mão. Fale aí essa parte desse recorte que foi com você. Kiara tentava me explicar o que é que se fazia numa holding familiar. E eu não conseguia entender a explicação dela, porque como ela, minha cabeça era empresarial. Eu lembrava das holdings empresariais, não da familiar.
E ela fazia porque tem muita mistura entre direito empresarial e direito de família, e Isso. sucessão, e tributário. E aí eu já brilhou os olhos, né? Porque eu gosto da multidisciplina. Só que eu ainda não tinha começado a estudar com ela, e no meu trabalho chegou um contrato para eu fazer uma análise. Quando eu olhei o contrato, era uma holding familiar. E eu me lembro que quando eu li aquele contrato, eu corri para ligar para ela e disse: mulher, realmente, a advogada que vai trabalhar contigo nisso sou eu. Eu sei fazer isso. Foi. E é uma estratégia fenomenal. Sim, então vamos começar a estudar agora, porque a gente não pode perder mais tempo. E a gente comprometeu as noites Exato. todas da gente estudando, porque ela no escritório dela, eu no meu trabalho. A gente não podia estudar durante o dia, então a gente estudava durante a noite. Exato. E os filhos iam dormir sem mãe, Né? porque foi o preço que a gente precisou pagar, né? Exato. Foi um tempinho, né, que a gente passou estudando. Teve Raquel, como você falou, que foi uma grande incentivadora. Raquel, um beijo para você, obrigada por tudo. Você foi fundamental na construção desse escritório com a gente. A gente é muito grata por isso. Né? E Raquel sacudiu valendo, porque eu vim do Protagonize com ela, né? Onde me trouxe clareza nesse mundo perdido que eu tava sem meu pai, o que é que eu faço, quem eu sou, para onde eu vou. Só sabia que eu, né? Eu só sabia que eu tinha que advogar, agora eu não sabia mais aonde, nem como. Enfim, ela me deu uma diretriz, norte, né? Me deu um norte. A gente começou a estudar e aí nasceu o Lima Maia, né? Foi. O Lima Maia foi projetado na mentoria de Raquel. E a gente traçou as estratégias. Exato. Ligou o play e foi sem mimimi. Foi plano de ação, né? Com ação, decisão com ação. Foi. E aí empurramos nossas vaquinhas, né? Kiara se desligou efetivamente do escritório dela. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. E montamos o Lima Maia do zero. Cheio de propósito, com sinais de Deus por todos os cantos. Lados. Era direito empresarial e direito de família e sucessões podia salvar as famílias. Exato. Com a organização prévia que não ia fazer elas sofrerem a dor que tu sofresse. E nós, né? Porque tu tinha sofrido antes. Meu pai tinha sido político, eu também tive uma história aí punk, mas também não tinha se planejado. Isso. Mas meu pai era servidor público, então deixou um pouco menos de pepino do que o pai de Kiara, mas foi muito difícil também. E aí, juntas, a gente sabia que a gente não queria que as pessoas passassem pelo que a gente passou, a gente sabia que tinha um conhecimento necessário para ajudar as famílias. Isso. E a gente tinha muita vontade de servir, né, de ter a recompensa, a parte financeira como resultado e não como fim. Isso não era o nosso fim. O nosso fim, a nossa finalidade, de fato, era ajudar. O objetivo sempre foi ajudar as famílias a não passar pelo que a gente passou. Mas, obviamente, que e os empresários, no final tem a recompensa, né? É isso. Tem que ter, né? Os honorários, lógico. Mas, minha gente, vocês não têm ideia de assim, o quão é gratificante pra gente quando a gente trabalha na história daquela família e traz aquela paz, aquela tranquilidade, aquela organização de que aquela família precisa pra seguir, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai partir, né? E a gente fica assim, poxa, foi mais uma família que a gente conseguiu libertar de um empresário, de um inventário cheio de custo, né? Que dura anos, né? Sem tempo para acabar, porque nós tivemos sorte, porque nós temos uma família equilibrada, nós tivemos a base dos nossos pais muito bem estruturada para que a gente não tivesse nenhum problema familiar, mas acreditem, nas melhores famílias acontecem brigas horrendas, né? Em razão de não ter estruturado isso. E o Lima Maia, ele vem exatamente nesse viés de tentar evitar ao máximo isso, porque somos naturalmente conciliadoras. Não fizemos nenhum curso, tá? Mas sempre tivemos esse viés de conciliar, tudo com muito amor, acolhimento, trazendo o cliente para junto, né? Se preocupando verdadeiramente com a história deles, né? E aí, quando tem essa energia, acaba que você faz com tanto amor que é leve. E a gente encontrou no Lima Maia a paz que a gente não teve na nossa trajetória anterior, né? Exato. Com a certeza de que a gente estava no caminho certo. Estudando muito. A gente, inclusive, passou o final de semana passado todo estudando, mas isso vai ser um recorte para um outro podcast. É verdade. E
trazendo o que há de melhor e de mais moderno. E se juntando com as pessoas melhores também. Isso. Porque além de mim e de Kiara, nós temos um advogado que trabalha conosco, que é muito preparado, e temos uma equipe que faz holding com a gente. Então, nós temos especialista de todas as áreas necessárias para criar o melhor sistema para os nossos clientes. Isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem esse movimento com essa equipe, né, que está com a gente. Multidisciplinar. A gente também tem, às vezes, a necessidade de ter uma parceria, né, porque tem processos que vêm em decorrência da holding, né? Em decorrência, exatamente. Então, a gente precisa se utilizar dos amigos profissionais de confiança, né? A gente tem uma secretária maravilhosa que trabalha com a gente. Claudinha. Né? E é isso, minha gente. Além de tudo, a nossa família que nos apoia muito, né? Não só a família núcleo, enquanto marido, filhos, mas a nossa família como um todo, né? A gente tem a grande sorte de termos, tanto do lado paterno quanto do lado materno, famílias que nos abraçam, que nos acolhem, que torcem por nós. Que nos indicam, que nos contratam. Que são nossos clientes, né? Assim, a gente também tem amigos muito queridos já no Lima e Maia. E é isso, a ideia é que a gente traga clientes cada vez mais que precisem desse servir e que a gente possa ajudá-los para trazer essa tranquilidade. Então, a ideia desse podcast, e se fosse você, é trazer aqui para você os casos práticos do Lima e Maia para que a gente possa desmistificar alguns temas, né, e trazer essa clareza para você possa se identificar. Se não for para você, você indica, né, para os amigos. E a gente está muito feliz de poder receber vocês lá no nosso escritório, com um cafezinho, que a Aline adora, e eu com um chazinho, né? E é isso, obrigada, fiquem com Deus. E vamos embora para os próximos podcasts com casos práticos, porque a ideia não é trazer juridiquês, minha gente. Não é ficar aqui ensinando para vocês tese jurídica. A ideia é trazer casos práticos, como Kiara disse, para que você saiba o que você precisa, para que você se identifique com um caso concreto. E identifique as pessoas que você ama também, porque o nosso propósito é ajudar os empresários e as famílias. Não só com planejamento patrimonial através de holding, tá? A gente já fez outros tipos de planejamento. E a gente também faz a parte de sucessão, família e empresarial. Tudo amigável para evitar o estresse do judiciário, que a gente não quer pra gente e a gente não dá pra você. Então, se eu fosse você, eu não perderia os podcasts.